Melhorou, joia. Super gata. Baixaram a prova, gente? Podemos começar? Perfeito. Que isso, mulher, melhorou. Oi, vai ser o técnico? Não, superior, analista, olha lá. Analista, baixa aí, baixa aí. Eita, fé, vamos nós, vamos nós, vamos nós. Analista. Oi, Maceió, Maceió, beleza, melhorou. Show, nananã, melhorou, Rafa, joia. E o som, galera? Tranquilo o som, que eu tô sem microfone? Como é que tá o som aí? Tá tranquilo? Tô na área. Faz o de técnico. Ô, gente, hoje eu já separei o de analista. Sim, ótimo. Saudações do Recife, terra boa, adoro Recife. O som tá ótimo. No metrô assistindo a aula. Que fofo! Ô, fofa, não vi quem era. Pega aí, galera. Provinha de hoje, BGF, GV. Vamos lá? 3 minutinhos. Deixa eu ver aqui. 8h11. Vamos começar? Vamos. Áudio limpinho, perfeito. Parabéns, você é linda, arrasa. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo carinho de sempre. Vamos então começar a dar uma paradinha nos comentários para nossa conexão não cair. Tudo indo, prof? Manda ver. Sim. Aí, ó, tá vendo? Tá travando. Então vamos parar. Manda beijos, prof. Milhões de beijos, abraços. Parou. Melhor professora do mundo. Let's go. Então, let's go. Vamos lá? Vamos então, por favor, galerinha, parar os comentários. Essa prova foi super interessante. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Periscope Gabaritando com a Rafa. Sejam todos muito bem-vindos ao Periscope Gabaritando com a Rafa, número 4. A prova de hoje, muita claridade. Pô, mas... Eu acho que é só assim um reflexo da luminária, mas eu acho que assim já melhora. Vou pedir a compreensão de vocês. Estrela de luz própria, manda beijo, tá de boa, show, show. Então tá, vamos lá? Dá pra ver, dá pra entender legal. MPE Rio, ué, vai ter agora, ó, MPE, é IBGE, mesma banca. MPE Rio tem DVD, viu? Tá bom. Vamos começar então, gente? Ah, deixa assim que tá de boa, só coração. Então vamos lá. Pedir agora pra vocês, então, a colaboração. Vamos parar os comentários para nossa transmissão não travar. Essa prova foi uma prova interessantíssima. Peço desculpas e peço a compreensão de vocês. Ainda está improvisado, ainda não consegui colocar o quadro na parede, tá? Mas eu vou deixar aqui, eu tô escrevendo, tá em cima de uma mesa, por isso que fica caindo toda hora. Mas tem problema não, né? Que quando a gente tem boa vontade, tudo dá certo. Eu vou deixar aqui, ó, só para os desavisados que vão chegando, né, com o decorrer aí do trem, ó. Prova IBGE analista, auditor, cargo de auditor. Galera, sem a prova vai ficar difícil, hein? Tem que baixar, tá? Analista, auditor, baixar. Claro que eu não vou resolver a prova toda, seria inviável, mas eu escolhi algumas questões. Auditor, IBGE, analista, FGV, auditor. Tá lá, ó. Deu ruim, não dá pra ver. Tá lá a nossa prova. Por favor, vamos agora parar os comentários pra gente começar a aula. Ok, então vamos lá. Galera, essa prova foi uma prova, assim, sensacional. IBGE, como sempre, com seu estilo inconfundível, principalmente no que concerne a análise textual. Então, eu espero que vocês já tenham baixado a prova. Vocês viram que é uma prova que tem 15 questões, veio com um texto só. Então, é muito interessante o perfil da FGV, que se repete e que, vou até aproveitar, eu ia até fazer no final, mas já vou deixar bem claro aqui pra vocês, que nós temos esses dois cursos aqui, estão recém-gravados, tá? O curso de resolução de questões da Getúlio Vargas, ele tem 13 horas, 30 aulas, 69 questões, 345 itens, todos comentados. Aqui são questões de acordo com o edital da FGV, então eu fui separando item por item do edital. Peguei o edital lá, né? Compreensão de texto, aí resolvemos uma bateria de questões. Análise sintática, resolvemos uma bateria de questões, tá? Esse DVD tá em promoção, essa promoção vai ficar só até quarta-feira, gente. Tá? É a promoção das 110 mil curtidas, a gente começou a trabalhar antecipadamente, exatamente para mandar os DVDs para não ter reclamação. Agora eu vou até me exibir. Tenho que informar que todos os DVDs, para quem comprou até o dia 13 de abril, já foi postar tudo hoje, tá? Tudo hoje. Já vamos colocar os códigos, está tudo em dia. Aguarde que você vai receber o seu código pelo PagSeguro. O pessoal do pacote também vai receber esse DVD aqui essa semana.
E amanhã já vamos postar quem comprou dia 15, 16. Ou seja, 2 dias úteis apenas a nossa postagem. Olha como tá rápido, tá bom? Mas eu entendo, as provas estão chegando, vocês estão com pressa, etc. Só vou pedir para não ficar mandando WhatsApp, me manda o código. O código a gente está lançando no próprio site do PagSeguro. Mas tá tudo em dia. Inclusive os atrasados de março, que a gente postou hoje, já vai colocar os códigos. Além desse aqui, que são questões de acordo com o edital, tem o Reta Final. Você que vai fazer Ministério Público do Rio de Janeiro. Inclusive gente que fez o IBGE comprou esse DVD aqui. Esse DVD aqui, ele é aquele assim, as dicas fundamentais, essenciais. Eu compraria os dois, sinceramente. Até porque os dois estão em promoção, tá? Acho que um tá 110, outro tá 120, tá bem baratinho. Esse aqui, gente, o Reta Final, o que eu fiz? Eu resolvi 4 provas inteiras. Tipo a de hoje. Peguei a prova de hoje, resolvi todinha. E aí a gente destacou, né? Todo o perfil da FGV. Aqui são também 13 aulas, 13 horas de aulas, 24 aulas, algumas aulas têm mais de 30 minutos. São 4 provas da FGV, todas aplicadas em 2015 e uma, inclusive, em 2016, no dia 31 de janeiro. Quantas questões? Tanta coisa. Aqui, ó, 480 itens, 88 questões de múltipla escolha. Então, esses 2 DVDs aqui são aqui, né, os meus mais novos queridinhos. A gente acabou de gravar, estou super feliz. São materiais de muita qualidade. Eu costumo dizer, às vezes o pessoal brinca, o DVD tá caro. Tá caro nada, gente. Eu sou concurseira. Paguei agora um curso de R$600. O curso tinha R$600, o curso tinha 15 horas. Sabe quantas aulas de português? 4. Só aqui você tem 13 horas em cada DVD e eles não chegam a R$200. Então meus DVDs realmente são baratos. Eu sei que são baratos. Fora que você pode assistir milhões de vezes, etc. Eu quero dar um aviso, tá? Eu quero dar um aviso porque eu sei que você vai ouvir. Eu vou te dar uma semana pra você parar com essa palhaçada de vender as minhas aulas piratas. Porque eu vou rastrear o seu computador, eu tô indo na delegacia aqui do Rio de Janeiro de crimes cibernéticos e eu vou pegar você. Porque pirataria é crime. Galera, não comprem DVD pirata. Eu fico pensando, você vai fazer concurso público, você vai entrar no concurso público, como é que você já sai querendo cometer crime? Ó, primeiro que essa pessoa não passa, porque a energia do universo vai toda contra ela. Segundo, se passar, porque fez muita macumba pra passar, vai passar, vai começar a sofrer processo administrativo, vai ser aquele funcionário problemático. Vamos respeitar, né, galera? É tão caro pra eu gravar um DVD, vocês têm noção tanto que eu sofro, apesar de amar o que eu faço, mas vamos respeitar, gente. O certo é certo. A gente viu ontem o show lá naquela Câmara dos Deputados. Olha, né, a que ponto chegamos. E por quê? Porque tudo começa com esses pequenos atos de corrupção, ok? Enfim. No final do nosso gabaritando, eu vou fazer a promoção da nova ortografia que vocês estão pedindo. E ó, quer notícia boa? Vocês vão escolher o preço. Hoje eu tô muito inspirada. Vocês vão escolher o preço do DVD nova ortografia, que vai ficar em promoção só amanhã. Vamos começar. Galera, baixa essa prova aí. Enrolei mais um pouquinho pra você baixar. Olha só. O texto da FGV, então, veio assim, muito bacana. Foi um texto narrativo. Nós vamos resolver 3 questões dessa prova aqui. Eu vou ler o texto. Como é que você lê um texto? E aí, FGV, CESP, Fundação Carlos Chagas, a banca da Titia, a banca da Tia Mariclé, quaisquer que sejam as bancas, meus amores, como é que a gente lê um texto? Eu já falei isso no nosso DVD de compreensão textual. A nossa primeira leitura do texto tem que ser aquela leitura à la Renata Vasconcelos, que está neste momento trabalhando ao vivo na bancada do JN, aquela mulher fina, de classe, que fala calminha, dá aquela notícia pra gente. Brincadeiras à parte, meus amores, a primeira leitura de um texto na sua prova de concurso tem que ser aquela leitura à la Renata Vasconcelos. Se você é menininho, à la William Bonner. Pensa então que você está dando uma notícia. Você tem que entrar naquela história. Isso facilita muito, porque você fazendo assim, com a sua primeira leitura, você já é capaz de perceber qual é o assunto do texto. Com certeza, em algum momento da sua existência, você já leu um texto, quando acabou o texto, você ficou com aquela cara de pamonha. O texto fala sobre o quê? Pois é, por quê? Porque você está pensando, né, na morte da bezerra, você estava pensando na conta que você tem que pagar, você estava pensando que você podia ter estudado mais para aquela prova, etc, etc, etc. Então, gente, isso que eu falo é muito sério, entendeu? Você tem que dar um aspecto cênico mesmo, didático para aquela primeira leitura. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. O texto 1 tem o seguinte título: A Eficácia das Palavras Certas. Eu vou tentar ler aqui como se eu fosse uma jornalista, que é essa primeira leitura. E ao final dessa primeira leitura, vocês vão ver que nós seremos capazes de identificar qual é a temática central do texto. Essa primeira leitura, no dia da sua prova, ó, largou caneta, largou lapiseira, largou tudo. Não tem que riscar nada no texto, tá joia? Você vai só pegar a sua provinha e vai ler bem bonitinho. Vamos lá então, galerinha, olha só. Havia um cego sentado numa calçada em Paris.
A seus pés, um boné e um cartaz em madeira, escrito com giz branco, gritava: "Por favor, ajude-me, sou cego." Um publicitário da área de criação, que passava em frente a ele, parou e viu umas poucas moedas no boné. Sem pedir licença, pegou um cartaz e com o giz escreveu outro conselho. Colocou um pedaço de madeira aos pés do cego e foi embora. Ao cair da tarde, o publicitário voltou a passar em frente ao cego que pedia esmola. Seu boné agora estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as pegadas do publicitário e perguntou se havia sido ele quem reescrevera o cartaz, sobretudo querendo saber o que ele havia escrito. O publicitário respondeu: "Nada que não esteja de acordo com o conceito original, mas com outras palavras." E sorrindo, continuou o seu caminho. O cego nunca soube o que estava escrito, mas seu novo cartaz dizia, abre aspas, "Hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la." Fecha aspas. Ai, chega até a arrepiar. Olha que bonitinha a história, gente. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Conseguimos pegar com essa primeira leitura a nossa ideia central? Com certeza. Me perdi. Se perdeu onde, meu filho? Se acha? Que lindo. Vamos lá, não vamos perder o foco não para fazer render nossa aulinha no Periscope. Galera, qual é a ideia do texto? O texto fala sobre o quê? O título a gente já percebeu a justificativa, a eficácia das palavras cegas. O cego estava lá, o que o cartaz do cego dizia? "Por favor, ajude-me, sou cego." E aí o publicitário viu aquilo vazio, trocou, reescreveu o quê? "Hoje é primavera em Paris, mas eu não posso vê-la." E ó, começou a encher o boné do cego de moedas. Então, já pegamos a ideia central do texto. A partir daí, eu posso então partir para o passo do fluxograma. Como é que a gente faz o fluxograma? Isso está bem detalhado no nosso curso de compreensão textual. Nesse caso, como o texto é narrativo, não vai ser necessário a gente fazer o fluxograma pelo seguinte motivo. Porque quando o texto é narrativo, se você entendeu a historinha, é mais fácil você ter aquele domínio do texto. Eu só não vou fazer o fluxograma porque o nosso Periscope é mais curtinho, é uma aula de 30, 40 minutos aí, então não vai dar tempo. Mas você já sabe como fazer, tá no nosso DVD de texto. Faça sempre o fluxograma do texto. Em um próximo Periscope, a gente faz um Periscope só de fluxograma textual, aí eu escolho os 3 textos e passo essa técnica para vocês, tá bom? Mas hoje o objetivo é resolver aqui essas 3 questões que eu selecionei. A nossa primeira questão é logo a questão número 1 mesmo da prova, que é uma questão de compreensão ou de interpretação textual. Vale lembrar, galera, que estes 2 conceitos são sim diferentes, doutores. Compreensão é diferente de interpretação. Tô achando que essa caneta tá meio clara, né? Vamos pegar a preta, que é mais jogo. Compreensão, galera, é diferente de interpretação textual. Já expliquei isso para vocês. Os 2 são conceitos de análise textual, porém, a compreensão diz respeito à análise dos elementos que estão, e aí vem a nossa expressão-chave. Os elementos estão no texto. Olha a importância da preposição. Ao passo que a interpretação diz respeito à análise textual de elementos que você pode retirar do texto. Qual é a diferença? Na compreensão textual, você vai olhar para as informações que estão ali e não vai concluir nada, não vai inferir nada. Você vai ser fiel às informações que o examinador colocou na sua prova, no seu texto. Como é que eu sei, professora, se a questão é de compreensão ou interpretação? Pelo enunciado, senhoras e senhores. Prestem atenção nas palavras-chave do enunciado. Palavras que dizem respeito à compreensão. O texto diz que, o autor mostra que, a tese do texto é, o autor defende a ideia que, ou o próprio enunciado dessa questão, o título dado ao texto. O título não está no texto. Então você vai ter que analisar o título no texto. Você não vai concluir nada. Preste atenção que para você concluir, a banca vai colocar no enunciado alguma palavra que te remeta a este caminho. Exemplo, senhor, gente, é para anotar, hein? É para anotar tatuagem no corpício. Exemplos de questões de interpretação, meus amores. Infere-se do texto, conclui-se do texto, deduz-se do texto, pelo amor do que você acredita. Deduz-se. Escreve assim, gente, ó. Deduz-se
do texto. Primeiro o Z, depois o S. Não vai fazer lambança aí não, tá joia? Então, infere-se a partir do texto. Pode-se concluir, tem gente ligando, tô fazendo periscópio, chuchunitos. Infere-se do texto, a partir do texto, conclui-se, deduz-se. É possível concluir que, ok? O autor sugere a ideia, e aí tudo bem. Agora, se disser que o autor pensa, que o autor defende a ideia, que a tese do texto é de compreensão. Compreensão. Tá travando, vou pedir pra vocês não comentarem. Ah, parou tudo? Pera aí, vou dar um tempo então, calma. Calma, vou dar um tempo, o pessoal tá falando que travou. Não precisa mais falar que travou, só manda um sim se voltar. Voltou. Ok, vamos continuar então. Eu esperei. Joia, vamos parar as mensagens pra manter isso. Ok, chega de mensagem, vamos continuar. Galera, voltou, parem de comentar. Beleza. Tá, eu acho que eu vejo quando trava. Vamos lá, ok, voltou já. Parem de comentar, também acho, parem de comentar. Beleza. Voltou agora. Ok, voltou, beleza, um só falou, joia. Entendeu, galera? Então, essa é a primeira parte. Quando, então, o nosso enunciado traz essa questão, o texto, o título dado ao texto, então é uma coisa que a gente vai ver lá no texto mesmo. E aí, olha a alternativa A, galera, pega a sua prova aí. Alternativa A, resume a história narrada no corpo do texto. Galera, o que o resumo faz? O resumo é capaz de te mostrar tudo aquilo que foi colocado ali de maneira simples. A eficácia das palavras certas. Resume. Cuidado, alguns alunos foram nessa alternativa. Não resume, não. Rafael, o que eu poderia entender como um resumo? Uma história mais curta, meus amores. E aí, para você ter a convicção de que aquilo é um resumo, é só você pensar assim, peraí, só lendo o texto eu consigo ver toda a história? Não, só lendo o texto não. Então, além do texto, você vai precisar das próprias palavras, além do título, perdão. Se você lesse só o título e conseguisse ter toda aquela historinha na tua cabeça, isso seria um resumo. Não é isso que acontece. Então, isso não é um resumo, ok? Letra B de bolota, galera. Afirma algo que é contrariado pela narrativa. Eu costumo dizer, né? Você marcou essa alternativa, você se odeia, você tá no momento umbral. Você compra DVD, você assiste Periscope, você vai fazer a prova e marca a alternativa B, é um absurdo, gente. Você tá abraçando uma árvore, né? Eu vou falar com o André para ele colocar no YouTube, mas eu não sei se vai dar, tá, gente? Letra C. Indica um princípio que é demonstrado no texto. Essa alternativa, galera. Agora entendam por quê. A alternativa certa de múltipla escolha é a alternativa que se encaixa com o enunciado. Eu até falei isso nos nossos cursos da FGV. É como se fosse uma brincadeirinha de Lego mesmo. Qual é aquela alternativa que melhor se encaixa ao que está no enunciado? Porque às vezes, em questões de múltipla escolha, você tem sim duas alternativas corretas. Porém, por que uma é gabarito e a outra não? Porque uma se encaixa melhor. Então, meus amores, entendam. Por que a alternativa C é a resposta? Porque o título do texto, o título dado ao texto, indica um princípio que é demonstrado no texto. Palavra-chave dessa alternativa. Peraí que eu vou tossir. Acho que é o ar-condicionado, botei forte. Galera, o que é você demonstrar? É você... Isso é que é você demonstrar. Saúde. Então, não foi isso que o texto fez? Das palavras certas. E aí, a narração das palavras certas. Tanto é que quando o publicitário trocou as palavras, o que aconteceu? O ceguinho milionário ficou, né não? Beleza, galera? Fecha o periscope e abre de novo, que às vezes dá certo. Ok, galera? Então, alternativa 1, gabarito, letra C. A letra D também é absurda, mostra um pensamento independente do texto. Ó, vamos pensar? Mostrar um pensamento independente do texto já seria uma incoerência. Por quê? Uai, gente, porque o título, ele tem que ter uma ligação com o texto, senão não tem razão de ser o título. Então, a própria letra D já te sugere que ela não é uma alternativa bacana. Veja, se você coloca um título que mostra um pensamento independente do texto, aquele título não faz ligação com o texto.
E a gente sabe que as partes de um texto devem estabelecer entre si uma ligação essa chamada de coerência. A ligação entre o todo textual é o quê? É a nossa coerência. E a ligação entre as partes pequenas, entre as palavras, os elementos de uma mesma frase, coesão. Então, como é que eu vou colocar um título que mostra um pensamento independente de tudo aquilo que eu falei no texto? No mínimo, eu serei incoerente. Portanto, meus amores, a letra D também tá fora. E a letra E denuncia um princípio negativo de convencimento. Essa aqui também, o momento umbral, você tá nadando lá na piscina de lama do umbral, que a letra E e a letra B são absolutamente absurdas, né? São aquelas questões assim que não é pra marcar mesmo. Só se a galera estiver abraçando a árvore, estiver naquele momento Teletubby da existência dela. Essa foi a primeira questão que eu queria resolver, tá bom? Questão número 1 aí. Agora, meus amores, preste atenção. Nós vamos lá para a questão número, que é sensacional. Questão número 4. Ó, a questão número 4, se você errar, você não fala que foi meu aluno. Questão número 4, eu já fiz vídeo da Rafa falando de pronomes demonstrativos. Eu já fiz dicas da Rafa falando de pronome demonstrativo. Nosso DVD intermediário fala de pronome. Todos os DVDs falam de pronome. Eu costumo dizer, se o examinador quiser colocar uma coisa só no edital, ele pode colocar pronomes, porque pronomes você já vai falar de tudo da língua portuguesa. E aqui, na questão número 4, olha que interessante o enunciado. A frase abaixo, em que o emprego do demonstrativo sublinhado está inadequado é, galera, demonstrativo. Vamos lá. Quais são os pronomes demonstrativos, gente? Eu já falei, né? A família, a gente brinca, eu ensino os pronomes demonstrativos para vocês por associação com aquela família. Então eu tenho os demonstrativos da família do T, da família do SS e da família do L. São os principais demonstrativos. Família do T, galera, este, esta, os plurais e o isto. SS, esse, essa, os plurais e o isso. L, aquele, aquela, os plurais e o aquilo. É importante que você perceba, na sua prova, leva este raciocínio. Estes pronomes aqui, eu posso fazer uso deles no aspecto espacial. Candidato, o que é um aspecto espacial, gente? No lugar. Os pronomes, ficou bem na luminária, né? Os pronomes, galera, eles dizem respeito a uma referência de espaço. Para que eu uso os pronomes demonstrativos? Para dizer se os objetos estão perto de quem fala ou perto de com quem se fala. Isso também está nos nossos DVDs. Isso aqui é só revisão, gente. E aí, qual é a nossa dica? Se eu for usar esses pronomes demonstrativos para indicar a localização de objetos no espaço, a família do T, lembra da nossa dica? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quando o objeto tá aqui, tem que estar aqui, tá perto de mim. Tá perto de mim. Se o objeto tá perto de mim, então olha aqui a caneta preta. Quem pode falar esta caneta? Só eu no Cosmos, galera. Vocês que estão me assistindo, vocês não podem falar esta caneta. Porque a caneta tá aqui. Você que está me assistindo, você pode falar tá aqui para esta caneta? Não pode. Então, eu, Rafaela, vai dizer o emissor. Quando o objeto está perto de quem fala, eu uso esta. Esta. Meu celular está aqui. Perfeito. Provavelmente o celular está na tua mão. Agora, então tá aqui. Essa é a dica do espacial, né? Quando o objeto tá aqui na minha mão. E aí você aí da sua humilde residência pega o seu celular e fala, meu celular está aqui, porque o celular está aí na tua mão, tá bom? Agora, quando é que a gente vai usar o pronome do esse, dessa família do esse? Lembra a nossa brincadeira? Quando o objeto está localizado no espaço, perto de quem, galera? Perto do você. Lembra do sonzinho? SS é o mesmo som do C. Quando o objeto está perto do você, quem é o você? Eu não sou você. Você é o meu interlocutor. Você é a pessoa com quem se fala. Olha que massa, gente. Então se eu olhasse para vocês agora, todos os chuchunites do Brasil, e fosse falar, né, lá pro Rio Grande do Norte, Recife, Rio Grande do Sul, Minas, Paraíba, Pernambuco, todo mundo que já apareceu aí. Se eu fosse falar dos celulares de vocês, eu teria que falar esse celular, porque o objeto está perto do você. Está perto de você. Quando o objeto está aqui na minha mão, esta caneta. Quando o objeto está perto de você, essa caneta. E aí vamos continuar a nossa associação? E a família do L, galera?
Quando o objeto está lá longe. Quando está longe, quando não está perto nem de quem fala, nem de com quem se fala. Beleza? E aí veio o presente da FGV, que caiu como uma luva, né? Bem de acordo mesmo com o que a gente fala nas nossas aulas. Olha a letra E, meus amores. A frase abaixo em que o emprego do demonstrativo sublinhado está inadequado. Inadequado. Olha a letra A. Diante dessa pequena explicação, desse macete, dessa dica, será que a gente pode falar as capas deste livro? Para tudo, atenção, atenção, atenção. Quem pode falar as capas deste livro? Quem tá aqui com o livro na mão. Não é isso, gente? É, as capas deste livro. Continua lendo a frase, Chuchunite. As capas deste livro que você leva. Ih, como diz aqui no Rio, deu ruim. Deu ruim. Que aliás tá errado, né? É deu ruim, que a pronúncia correta é ruim. A palavra é oxítona, tá? Então, meus amores, a letra A já é a nossa resposta. Porque olha só, as capas deste livro que você leva. Percebeu a incoerência? Se o livro está perto do você, qual que deveria ser aqui, gente? As capas desse livro que você leva. São muito separadas. Então a letra A já é a nossa resposta, tá vendo? Em 5 minutos já você já gabarita uma questão. Rapidinho, letra B. Quis dizer, aí a gente tem uma referência pronominal. A lasqueira fica cortando, né, o meu zoom. Sai fora, não quer me obedecer hoje não. Então isso aqui é referência espacial, a letra A trabalhou com ela, tá? Na letra B, quando alguém pergunta ao autor o que este quis dizer, aqui eu já tenho uma referência, meus amores, textual. A referência textual, lembra? A gente usa o pronome da família do T para retomar o termo que está antes. Quando alguém pergunta a um autor o que este quis dizer, tá certinho. Essa é da câmera mais perto, porque eu não preciso ficar nessa palhaçada de dar zoom toda hora, né? Letra C. Claro que a vida é bizarra. O único modo de encarar isso. Aqui, galera, de novo a gente tem uma referência textual. Essa referência textual é interessante. A gente trabalha também nas nossas aulas. Quando você tem uma referência ao que foi dito antes, você usa o pronome isso. Quando você vai fazer menção a algo que está lá na frente, você usa o pronome isto. Presta atenção no meu exemplo. Estude bastante. Eu sempre digo isso. Agora eu vou mudar o exemplo. Candidato, eu sempre digo isto. Olha aqui, o que eu digo vai estar lá na frente. Eu sempre digo isto. Estude bastante. Estude bastante, está lá atrás. Eu sempre digo isso. Então, como é que eu brinco pra gente decorar, galera? Pra gente decorar isso. O objetivo é decorar e acertar a questão. Simples assim. Como é que eu brinco? Quando a referência está lá atrás, você já escreveu aquilo. Então, assim, você escreveu aquilo lá atrás. Você escreveu isso aqui no passado. Essa é a brincadeira pra gente memorizar. Quando a sua referência está lá no passado, está atrás lá no texto, aí você usa a família do SS. Quando a sua referência está na frente, ou seja, né, quando você vai escrever ainda a referência, brincando, quando você vai escrever no futuro aquela referência, entendeu? Futuro, entre aspas aqui, né? Aí você usa o isto. É sempre esse exemplo. E a letra C trabalhou exatamente assim, galera. Claro que a vida é bizarra. Ó, já escrevi. Tá lá atrás, já passou o que eu escrevi. Agora eu vou fazer a referência. O único modo de encarar isso. Beleza? E letra D. Não há nenhum lugar nessa terra tão distante quanto ontem. Por que a letra D tá certa? Não há nenhum lugar nessa terra tão distante quanto ontem. Porque aqui eu tenho uma referência agora temporal. É diferente. Referência espacial, referência textual, agora referência temporal. No tempo presente, família do T. Esta semana, esta segunda-feira, 18 de abril. Este ano de 2016. Tempos longínquos, família do L. Naquele Natal em que eu ganhei a minha primeira calórica. E tempos próximos, SS. E aqui na letra D nós temos um tempo, né? Não há nenhum lugar nessa terra
tão distante quanto ontem. Ontem é um tempo passado, mas próximo, né? Então eu faço essa referência temporal para tempos próximos. Olha o som, é sempre a brincadeira do som. Eu sei que próximo a gente escreve com X, mas é sempre essa brincadeira do som. Para tempos próximos, a família do SS. Então nessa semana, foi semana passada, nessa terra de ontem, foi ontem, um tempo passado, tá bom? E a letra E, escritor original não é aquele que imita alguém. É aquele que ninguém pode imitar. Aí o pronome aquele está correto também. Por quê? Eu estou fazendo uma referência a algo que está distante de mim e distante de com quem eu estou falando. Então o escritor original não é aquele, tá? Ele não está perto de mim, então eu uso o aquele. Serve para um futuro distante também? Serve. É mais comum para o passado, tá? Mas para o futuro é pouquíssimo usado o futuro distante. Pouquíssimo usado. E aí admite também o SS. Provavelmente na sua prova isso não vai acontecer. Ou a banca dá uma referência de um futuro longínquo, aí de um passado longínquo, aí você usa o aquele, família do L, ou um futuro próximo. E no futuro próximo você vai usar a família do SS. Tudo bem? Beleza, galerinha? Vamos só mais uma, tá travando, né? O Periscope quer descansar. Vamos só mais uma, vamos só mais... Dá vontade de fazer tudo, gente. Dá vontade de fazer... Essa prova está sensacional. Vocês podiam resolver e a gente até pode voltar a falar nela um pouquinho mais pra frente. Vamos agora, por gentileza, meus amores, à questão número 10. Questão número 10 dessa prova. Questão número 10 dessa prova. A frase abaixo de Milor Fernandes, que exemplifica o emprego da vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e verbo. Inserção de um segmento entre sujeito e verbo. Galera, tem dica da Rafa, tem vídeo da Rafa, presta atenção. A regra crucial da pontuação. Eu não posso separar sujeito de verbo por uma vírgula. Eu não posso separar. Agora o que o aluno precisa entender é o que é separar sujeito do verbo. O que é separar? Tem que entender isso gramaticalmente falando. Separar o sujeito do verbo, esse apagador também, né? Separar o sujeito do verbo, gente, é colocar tão somente uma vírgula entre eles. Nossa, olha a lambança. É colocar uma vírgula só entre eles. Vocês estão vendo que eu não levo o mesmo jeito, né? Não tem dotes manuais, caseiros. Eu tenho também, que nem para ajudar, limpar troço caro desse, não limpa nada. Fazer mais lambança. Tem minhas ajudantes, minhas vizinhas. Elas já teriam dado um jeitinho nisso. Gente, vamos abstrair aqui essa lambança, Periscope ao vivo, é assim mesmo. Ó, que sujeirada. Tá bom? Mas vamos lá. Entenda o que é separar sujeito de verbo. Então tá aqui o sujeito. Tá aqui o verbo. Anota isso na sua prova, gente, isso aqui sempre cai. Presta atenção, Chunite, uma vírgula apenas separa. Uma vírgula apenas separa. Então vamos pensar num sujeito aqui, né? João, sujeito, chegou, verbo, ontem. Se eu colocar uma vírgula aqui, separa. Posso fazer isso, gente? Não posso. Qual o nome disso? Feiura total. É broxante, não faça isso, ela vai sair correndo. Desanima, gente. Desanima, o cara escreve. Já viu aquelas pessoas que colocam frasezinhas de efeito no WhatsApp? Particularmente, assim, acho ridículo isso, mas tudo bem. Tô brincando, nossa, pior que todo mundo põe uma frase de efeito. Mas assim, sabe quando você quer atingir alguém, bota aquela frase no WhatsApp? Pois é, pelo menos escreva corretamente, né? Falar em atingir alguém, falar em exibir, vocês estão ligados que a Receita Federal tá de olho nas fotos de ostentação do Facebook, né? Então você termina com a pessoa, aí você quer mostrar a pessoa que você tá bem na fita. Que você viajou, que você comprou carro, que você comprou moto, que você comprou apartamento, que você tá saindo e indo pros lugares caros, fica postando as fotinhos. A Receita Federal tá de olho nas fotos de ostentação, viu? Ó quem tá fazendo imposto de renda aí. Então, meu filho, presta atenção, antes, se você quiser ir tirar uma onda, fotinho ostentação vai te lascar no imposto de renda. Não dá pra sair colocando tudo no Facebook, não. Mas enfim, brincadeiras à parte, leva isso aqui pra sua prova, faça uma tatu no seu corpício.
né? Ao invés de fazer a cara daquele ser humano que daqui a pouco vai sumir da sua vida. Gente, quem tá falando palavrão? Que feiura total. É esse soldier aí. Para de falar palavrão, soldier, aqui no nosso periscope. Ah, que fofinho, não acreditou na frente da melhor prof do mundo, desculpa. Tá desculpado, para de comentar. Presta atenção na aula. Ai, essas macharadas, vou falar. Meus amores, vamos que a gente tem que encerrar. Uma vírgula separa, feiura total. Feiura total. Agora, 2 vírgulas. Aí, galera, isso aqui significa que eu tenho um termo intercalado. Aí, tudo bem, aí eu posso. Por que não separou? Tipo assim, né? Aquele termo entrou ali, mas ele vai sair. Digamos assim, essa é a brincadeira, né? Então, 2 vírgulas. Anota aí, Chunique, sua próxima tatuagem. Olha que sua próxima tatuagem vai ficar lindo. 2 vírgulas. 2 vírgulas não separam. Será que dá pra ver com esse rosinha? Eu fico comprando as canetinhas tudo das cores diferentes. Sou menininha, né, gente? Eu quero deixar o quadro bonitinho. 2 vírgulas não separam. 2 vírgulas pode? Pode. Coraçãozinho, jantares, flores, pode. Ela vai aceitar o seu convite. E foi isso que a Getúlio Vargas colocou. Bora agora resolver? Gente, olha na questão 10. Letra A. O difícil, quando forem comuns as viagens interplanetárias, será a gente descobrir o planeta em que foram parar as bagagens. É muito tranquilo. Você olhou para o verbo, você vai fazer aquela pergunta para tentar achar o sujeito. Quem chegou ontem? João. Tem uma vírgula só entre eles? Não posso. Mas, o que a banca vai fazer? Getúlio Vargas, Carlos Chagas adora fazer isso. Aqui, eles colocam assim, gente, achando que vocês são bobinhos. João, vírgula. Aí eles vão colocar um troço enorme. Eu sempre falo, gente, vai ser grande, grande, grande. Exatamente, o jeito tá aqui, ó. Olha lá, o difícil, vírgula, blá, blá, blá. Quando forem comuns as viagens interplanetárias. Olha que negócio grandão. Adjunta adverbial. Adjunta adverbial vai ser grandalhão, gente. Não tem problema. Respira fundo, entendeu? Cheira a florzinha, sopra a velhinha, medita, faz aquele momento calmaria e com tranquilidade. João, aí vamos lá, né? O mais atual blogger milionário, tô sabendo, né? Blogger milionário, não sei nem escrever. O mais atual blogger milionário do Cosmos, vírgula, casou-se ontem. O que te interessa para efeitos de pontuação? Filhão, achou o verbo da oração? Achou, casou-se. Sujeito dado aqui. Fazendo a pergunta mongoloide, pergunta Teletubby da tia Marie Claire. Quem casou-se? Resposta, João. Então ele é o sujeito. Esse é o jeito mais Teletubby que tem. É o que você consegue ensinar pro teu filho aí quando ele ainda tá no seu ventre. Entendeu? Bolota até já sabia disso. Então, galera, quem casou-se? João. Quantas vírgulas eu tenho? 2. Pode ser uma adjunta adverbial, pode ser um aposto, não importa o que está aqui. Getúlio Vargas não trabalha muito com essa classificação sintática. Ela quer ver mesmo um aspecto estrutural, tá joia? Então, essa alternativa, isso aqui pode, isso aqui está correto. De modo que, meus amores, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Vamos fechar por aqui? Vou abrir 5 minutinhos para perguntas. Vamos lá, quem manda. E daqui a pouquinho vocês vão escolher o valor do preço da nova ortografia. Calma aí, não sai não. Mais 5 minutinhos e a gente encerra, galera. Ó, 15 para as 9. Não, 10 para as 9. Alguma pergunta? Ah, que fofos. Alguma pergunta, gente? Não? Vou encerrar então? Então, vou encerrar? O moço mandou uma pergunta aí, ó. Qual? Perdi, manda de novo. Coraçõezinhos. Mas seria aposto? Nesse caso aqui, sim. Nesse caso aqui que eu inventei, essa pergunta, qual a diferença entre oração adverbial e aposto? Vou explicar. O aposto, galera, é um termo de oração, é um termo... Calma, deixa eu responder a pergunta. O aposto, galera, ele é um termo de natureza substantiva. Quando o aposto vem entre 2 vírgulas, ele é o chamado aposto explicativo. Então eu vou colocar uma informação a mais sobre aquela pessoa. Estou explicando, aposto. A mais sobre aquela pessoa. Veja, aqui eu tenho um aposto explicativo, neste exemplo aqui. João, o mais atual blogger milionário do Cosmos. É uma informação a mais.
Quando eu coloco isso aqui entre vírgulas, eu estou indicando que ele é um aposto. Qual é a diferença para uma oração adjetiva? Primeiro, aqui ficou claro, nem verbo tem. Então, não posso nem pensar na possibilidade disso aqui ser uma... Esse soldier tá demais, ainda tá aqui tremendo meu coração. Oi, gente, então não posso nem pensar na possibilidade disso aqui ser uma oração, porque nem verbo tem. Agora, a oração adjetiva, ela vai ser introduzida pelo famoso pronome relativo. Então essa é a dica que eu te dou. E o pronome relativo é aquela palavrinha que vai retomar um termo anterior. A sua pergunta é sim muito interessante, porque afinal de contas, a oração adjetiva explicativa também vem entre vírgulas. Mas primeiro, ela vai ter um verbo, aqui a gente não tem verbo, então é só aposto. E segundo, ela vai ser introduzida por um pronome relativo. Pronome relativo é aquele que você vai retomar o termo anterior. Por exemplo, João, vírgula, que se casou ontem, vírgula, foi para o exterior. Aí eu tenho uma oração adjetiva, porque esse pronome relativo que, ele retoma a palavra João. Entendeu a diferença? Então, aposto tá aí, não tem o verbo, não é oração, né? Vem entre vírgulas também, mas é uma informação adicional. A oração adjetiva não deixa de ser uma informação adicional, mas tem o pronome relativo.